Olá, que bom que você veio! Vamos falar sobre como escolher um vinho espumante. Neste vídeo eu vou decifrar para você e eu vou explicar os principais termos que aparecem no rótulo de um espumante. Tipo, método Charmat, método tradicional, Blanc de Blanc, Blanc de Noir e mais ainda, Vintage, Millésime, Brut, Extra Brut. Você sabe o que significa esses termos? E ainda, qual é a diferença de um vinho Nature para um vinho Extra Brut? Tudo isso você vai ver neste vídeo. Meu nome é Maurício Ferreira e este é o canal do Apaixonado por Vinhos. Se você gosta de vinhos, este é o seu canal. Convido você a inscrever-se e ativar o sininho, pois toda semana nós temos um vídeo novo. Vamos direto ao assunto sem enrolação. Para você escolher o seu espumante, a primeira coisa que é bom que você saiba é que existem duas maneiras de se produzir espumante. A primeira é o chamado método tradicional. É aquele aplicado em champanhe. E esse método também é chamado de clássico. Assim, no rótulo vem escrito método tradicional ou método clássico. Está indicando o produtor que ele fez o espumante dele de forma semelhante como é feito o champanhe na França. O segundo método é o Charmat ou método tanque, que é diferente e depois eu explico qual é a diferença. E aí vem escrito no rótulo simplesmente Charmat ou método Charmat. Mas, se no rótulo você não encontrar nenhuma especificação como método tradicional ou Charmat, a chance muito grande de que ele tenha sido feito no método mais simples, que é o Charmat. Por quê? Quando o produtor elabora o seu espumante através do método clássico, ele faz questão de escrever no rótulo, justamente porque é o mesmo método que champanhe usa. Assim, ele enaltece o seu espumante dizendo que o método é clássico. E quando nada consta, por isso, geralmente é o famoso Charmat, que é um pouquinho mais simples. Eu digo famoso porque no Brasil se produz muito espumante pelo método Charmat. Vamos entender os dois métodos de produção de espumante, de maneira que você possa melhor fazer a sua escolha. Tecnicamente, de forma simples, um espumante nada mais é do que um vinho já pronto, chamado vinho base, o qual é submetido a uma segunda fermentação. E como toda fermentação, é gerado gás carbônico. Esse gás carbônico é dissolvido no vinho e engarrafado juntamente com o espumante. E é justamente esse gás carbônico que formam as borbulhas quando você abre o espumante. Se a segunda fermentação ocorrer num tanque de inox, geralmente tanques com milhares de litros, é o método Charmat ou método tanque, que ele é mais simples e é justamente utilizado para a produção de grandes quantidades. Mas, se a segunda fermentação ocorrer no interior da garrafa, nós temos o método clássico, que é justamente o método de champanhe. E qual é o diferencial do método de champanhe? Está que as leveduras, depois que completam a fermentação, elas morrem e permanecem no interior da garrafa. E aí elas ficam lá por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E quanto mais tempo essas leveduras mortas permanecem em contato com o vinho, com o espumante, ela vai se dissolvendo, se desintegrando. E aí vai gerando uma certa cremosidade muito delicada no espumante. Mais ainda, vão surgindo aromas de panificação, como brioche, de massa de pão, que dá todo um toque especial para esses espumantes elaborados pelo método tradicional. Se você quiser saber mais sobre como o champanhe é feito e como é o método de Charmat, eu tenho 2 vídeos no canal. O link vai aparecer aqui em cima. O primeiro será de champanhe e o segundo será sobre o método Charmat. Tenho certeza que você vai gostar. Veja lá, porque nesse vídeo nós falaremos apenas o essencial para que você possa melhor escolher o seu espumante. Você conhece o espumante Surly? É o espumante que está fazendo sucesso no Brasil. O que é um Surly? Surly significa sobre as borras, sobre as lias. E lias nada mais são do que as leveduras mortas. Você se recorda quando mencionei que na segunda fermentação, pelo método tradicional, ela ocorre no interior da garrafa. E a segunda fermentação
é feita pelas leveduras. Elas morrem e permanecem em contato com a garrafa pelo tempo que o enólogo entender necessário. Depois, as leveduras são retiradas através de um processo chamado degorgement. Tudo bem, esse é o método tradicional. E o que é o surli? Simplesmente as leveduras não são retiradas e o espumante é vendido com as leveduras. Assim, o tempo que o espumante permanece armazenado nas caves do produtor é um tempo bem curto, porque é o consumidor final, sou eu, é você que vai decidir por quanto tempo as leveduras permanecerão em contato com o vinho, com o espumante. Será o tempo que você guardar este espumante. Mas cuidado, você não vai assustar. Esse espumante, por trazer consigo as leveduras, ele é turvo. Então aparece no rótulo surli, nada mais é do que o espumante com as leveduras da segunda fermentação. Interessante este espumante da Pisato, que é surli, mas não consta no rótulo surli. A Pisato preferiu fazer a apresentação em português, dizendo contém as leveduras da segunda fermentação. É uma atitude louvável deste produtor. Uma grande dificuldade que muitos têm na hora de comprar o espumante, de escolher o espumante na prateleira da loja, está em saber qual é a doçura desse espumante, se ele é seco, se é doce, se é meio seco, como ele é. No Brasil, há uma escala que é definida por lei. E o menos doce de todos é o espumante Nature. Vem escrito no rótulo Nature. É um espumante no qual não há adição de qualquer açúcar. E como se dá a adição de açúcar no espumante? A adição de açúcar no espumante se dá através de um licor chamado licor de dosagem. Dosagem do quê? Dosagem de açúcar. O nome dele é licor de dosagem ou licor de expedição. É a última coisa que se faz no espumante antes de lacrá-lo com a rolha. O Nature, como eu disse, embora não receba adição de açúcar, ele pode ter até 3 gramas de açúcar por litro. Aí vem a pergunta, como que ele pode ter até 3 gramas de açúcar por litro se ele não recebe o licor de dosagem com açúcar? A resposta está que, eventualmente, esse açúcar veio do vinho base. O vinho base, utilizado para a segunda fermentação, tinha lá um pouquinho de açúcar residual. E o máximo que ele pode ter para um Nature é exatamente 3 gramas por litro. Depois do Nature, os demais espumantes recebem o licor de dosagem e, por consequência, uma certa quantidade de açúcar. Os produtores brasileiros vão escolher a faixa em que eles querem classificar o seu espumante. Eu disse que é uma faixa. Assim, ele que decide dentro dessa faixa qual será o teor de açúcar do seu espumante. O primeiro, como eu já disse, é o Nature, que vai até 3 gramas de açúcar por litro e não recebe licor de tiragem. O segundo é o Extra Brut, que ele começa em 3,1 gramas de açúcar por litro e vai até 8 gramas. Depois do Extra Brut, nós temos o Brut, que começa em 8,1 gramas de açúcar por litro até 15 gramas. Depois nós temos o Seco, ou Sec, que começa em 15,1 gramas de açúcar por litro até 20 gramas. E depois nós temos o Demi-Sec. O Demi-Sec pode ver escrito como Demi-Sec, meio seco ou meio doce. Ele tem uma concentração de açúcar de 20,1 e vai até 60 gramas de açúcar por litro. E finalmente nós temos o espumante doce, que tem uma concentração de açúcar que vai de 60,1 gramas de açúcar por litro até 80 gramas. Chamo a atenção de que um mesmo espumante, como por exemplo um Brut, de produtores diferentes, ele pode eventualmente ter um dulçor diferente, uma percepção de dulçor diferente. Por que isso acontece? Por pelo menos 2 motivos. O primeiro deles é que o Brut vai da escala de 8,1 a 15 gramas. Assim eu posso ter um espumante Brut com 8,5 gramas de açúcar e o outro com 15 gramas. Quase o dobro. Assim nós teremos uma quantidade de açúcar diferente e vamos perceber um dulçor diferente. Mais ainda, poucos sabem, mas a acidez de qualquer vinho e principalmente do espumante
interfere na percepção do dulçor. Quanto maior a acidez, menor é a percepção do dulçor. Assim, se eu tenho vinhos com a mesma quantidade de açúcar, mas com acidez um alta, o outro baixa, o que tiver menor acidez será percebido muito mais doce. Aqui vai uma observação de grande importância. Sem dúvida alguma, o espumante mais famoso do mundo é o feito em champanhe. E um dos grandes diferenciais do champanhe é a sua alta acidez. Significa que a acidez elevada é algo desejável para um espumante. Por isso que às vezes você toma um espumante brut, que tem até 15 gramas de açúcar, e não percebe o açúcar e acha ele muito seco. É justamente porque ele tem, às vezes, uma alta acidez. Você pegou um espumante de uma boa qualidade. O importante é que você faça suas escolhas. Vai experimentando de produtor para produtor até encontrar um espumante que agrade o seu paladar. Há outros termos ainda que você pode encontrar no rótulo de um espumante. Vou mencionar mais dois: Blanc de Blanc e Blanc de Noir. O que significa? É simples, você vai entender. Geralmente, um espumante é feito através de um blend, uma mistura de vários vinhos, de uvas diferentes. No Brasil, os melhores espumantes são feitos de um blend de Chardonnay e Pinot Noir. Essas duas castas também são utilizadas para elaborar o champanhe lá na França. E aí, quando eu tenho um espumante Blanc de Blancs, significa que esse espumante foi feito não com um blend, mas com uma única uva branca. No caso, pode ser a Chardonnay. E se eu tenho um espumante Blanc de Noir, significa que é um espumante branco, mas foi feito com uma única uva, uma uva tinta, que pode ser, por exemplo, a Pinot Noir. Se você quiser saber como é possível fazer um vinho branco com uma uva tinta, eu gravei um vídeo especialmente para você, falando sobre estilos do vinho. Você pode acessar o link e descobrir como o mundo do vinho é fantástico. Você sabe o que é um espumante cuvée? Cuvée é uma expressão francesa utilizada em champanhe para designar o principal champanhe de uma casa produtora. Aí é colocado no rótulo Cuvée Prestige. O Brasil também tem adotado esta prática e o produtor brasileiro coloca no rótulo a expressão cuvée para indicar um bom espumante que ele tenha produzido. Mas eu tenho percebido uma certa banalização dessa expressão no Brasil, que nem sempre o cuvée que consta no rótulo indica o principal espumante do respectivo produtor. Então você tem que ficar de olho e, ao encontrar a expressão cuvée no rótulo, não se deixe levar de que esse seja o principal vinho. Procure entre todos os espumantes do produtor para ver se realmente este é o principal e o melhor. Mais duas expressões interessantes que estão ligadas à safra do espumante é vintage e milésime. Ambas indicam o ano em que o espumante foi produzido, mas isto é uma exceção. Eu explico. O espumante, como eu já disse, é um blend. E não é um blend somente de um vinho de várias uvas, mas também pode ser um blend de vinhos de safras diferentes. Por isso, a grande maioria dos espumantes não consta no rótulo a safra. São espumantes NV, não vintage. Isso é muito comum e não se assuste de não encontrar no rótulo ou contrarótulo a safra do espumante. Mas, quando a safra é muito boa, o produtor decide fazer o seu espumante com uvas somente daquela safra. Aí sim, ele coloca no rótulo vintage ou milésime. Aí ele indica o ano em que foram colhidas as uvas. A safra é isto. O ano da colheita das uvas estará indicada no rótulo ao lado da palavra vintage ou milésime. Não deixe de tomar um espumante neste verão. Eu gostaria que você colocasse nos comentários quais estilos de espumante você já experimentou e desses termos que eu mencionei no vídeo, qual você não conhecia. Se depois você comprar um espumante a partir deste vídeo, deixe também um comentário sobre a sua experiência. Faço vídeos com satisfação e paixão, especialmente para você. Por isso convido, inscreva-se no canal,
ative o sininho. Toda semana nós temos um vídeo novo. Meu amigo, não se esqueça, no mundo do vinho, quanto mais você conhece, melhor você escolhe e mais você aprecia. Saúde e um forte abraço e até o próximo vídeo.